Eu creio que já é de conhecimento da maioria de vocês, mas no dia de hoje nós estamos iniciando uma série no livro de Efésios. Mas antes de irmos para Efésios, eu não poderia deixar de parabenizar todas as mulheres que estão aqui neste salão. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Olha, muito obrigado, viu, mulheres, por tudo que vocês fazem por nós homens. Não conseguimos retribuir tudo aquilo que vocês merecem. Gostaram dessa, né? Bom, nós vamos iniciar uma série de mensagens no livro de Efésios. Mas antes de nós irmos em Efésios, nós vamos hoje, a pregação vai ser em Atos. A série de mensagens é em Efésios, mas a pregação hoje é no livro de Atos. E por que a pregação hoje vai ser no livro de Atos? Porque no livro de Atos, especialmente no capítulo 19, você já pode abrir a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 19, é a história da fundação da igreja de Éfeso. Em Atos capítulo 19 que nós temos toda a história de Paulo, como foi que Paulo plantou a igreja em Éfeso. Então, antes de nós irmos propriamente dito para o livro de Efésios, o que nós vamos fazer na semana que vem, hoje nós vamos ficar aqui em Atos capítulo 19, é o capítulo que conta como foi a plantação dessa igreja. E o título da mensagem de hoje, aqui em Atos capítulo 19, é Éfeso e as marcas de um avivamento. Amém? É isso que nós vamos ver nesta manhã, Éfeso e as marcas de um avivamento. Antes de nós irmos para o texto de Atos capítulo 19 também, eu quero dar um contexto para você, rapidamente, da cidade de Éfeso. E esse contexto ele é muito importante, tanto para nós entendermos o que de fato está acontecendo aqui no capítulo 19, quanto também para nós entendermos algumas coisas que Paulo vai falar na carta, na epístola dele aos Efésios. Esse contexto também ele é muito importante porque, por exemplo, quando você vai ler o livro de 1º e 2º Timóteo, você precisa do contexto da cidade de Éfeso para entender algumas coisas que Paulo escreveu para Timóteo. Porque no momento que Paulo escreve essa carta para Timóteo, Timóteo ele estava presidindo, ele era um presbítero lá na igreja em Éfeso. Então, alguns dilemas que Paulo aborda, tanto na epístola aos Efésios, quanto nas cartas para Timóteo, elas estão muito relacionadas ao contexto dessa cidade. Então, para nós entendermos tanto Atos 19, quanto o livro de Efésios, quanto as epístolas de Timóteo, é importante a gente dar esse contexto aqui. Tudo bem, gente? Éfeso era a capital da província romana da Ásia e um dos principais centros urbanos do mundo antigo. Éfeso ficava perto do mar Egeu e era um grande polo comercial, político e religioso. A cidade de Éfeso tinha uma população de aproximadamente 200 mil a 250 mil pessoas. E ela desfrutava, por ser tão grande, um polo comercial, político e religioso muito forte, ela desfrutava de certa autonomia do Império Romano. Então, eles tinham ali uma administração própria. Somente em casos muito graves que o Império Romano ele iria intervir ali na cidade de Éfeso. Por ser uma rota comercial, Éfeso era chamada de a porta de entrada para a Ásia. E ela ali tinha uma rivalidade econômica com outras grandes cidades como Alexandria e Antioquia. O porto em Éfeso fez com que ela estivesse num lugar muito estratégico para que o apóstolo Paulo plantasse uma igreja ali, para que eventualmente ele pudesse também tocar outros lugares. Se a gente fosse fazer uma comparação com o estado de São Paulo, então Roma é a capital, São Paulo é a capital, Éfeso seria como Campinas ou Ribeirão Preto e, forçando um pouquinho, até mesmo como a nossa cidade aqui, Piracicaba. Mas em termos de importância para o Império na época, Éfeso era uma cidade muito importante.
Se nós formos pensar no contexto religioso da cidade de Éfeso, uma comparação muito válida é nós compararmos Éfeso com Aparecida do Norte, por exemplo, onde todo ano milhares de pessoas vão para lá para fazer romarias ou visitar a basílica que tem lá em Aparecida. Em Éfeso também aconteciam coisas do tipo. Por quê? Porque Éfeso era conhecida como também o centro da adoração pagã no Império. Em Éfeso existia o templo de Ártemis, ou Diana. E aqui em Atos capítulo 19, toda a narrativa vai girar em torno de uma confusão que acontece por causa dessa deusa que existia ali em Éfeso, Ártemis. E inclusive esse templo é considerado até hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Ele existe até hoje. Se você for lá na Turquia, né, que era onde era a região de Éfeso, esse templo está lá para ser visitado. Ártemis era a principal divindade cultuada em Éfeso. Era considerada a deusa da fertilidade. Então, se você procurar no Google depois, você vai ver que a imagem dessa deusa de Éfeso é uma imagem que ela é uma mulher bem suntuosa e ela tem diversos seios, simbolizando a fertilidade, e também ela era considerada a protetora das mães em Éfeso. E isso aqui é muito importante porque esse fato de Ártemis ser a protetora das mães e ela ser uma representação, uma figura muito forte para as mulheres, isso vai fazer muito sentido depois quando Paulo vai falar algumas coisas lá, tanto na carta aos Efésios quanto também no livro de Timóteo. Esse templo de Ártemis, ele não era apenas um centro religioso, mas ele também funcionava como um amplo complexo financeiro, quase que como um banco, porque muitas pessoas que moravam na cidade de Éfeso tinham como a subsistência dela atividades relacionadas ao templo. Então, havia muitos artesãos ali que confeccionavam miniaturas do templo, que faziam réplicas de arte, souvenirs de Éfeso, souvenirs ali da deusa Ártemis. E eles vendiam isso, e isso era grande fonte de lucro para eles, tá? A influência de Ártemis no império era tão forte que em aproximadamente 33 outros lugares haviam centros cultuais dedicados a ela. Além disso, também em Éfeso, o ocultismo era algo muito forte. Muitas coisas associadas a artes mágicas aconteciam ali em Éfeso, tanto que pessoas iam para lá para aprender sobre artes mágicas. Aqui em Atos capítulo 19, nós vamos ver que em determinado momento é referenciado livros sobre artes mágicas, ou seja, tinham muitos bruxos ali em Éfeso também, e eles ensinavam essa magia para outras pessoas. Então, irmãos, esse é o contexto da cidade de Éfeso. E é justamente nessa época onde essa cidade está dominada por escuridão espiritual, por idolatria, por ocultismo, por ganância desenfreada, por falsos deuses, por todas essas questões que nós acabamos de contextualizar aqui. É nesse contexto de escravidão espiritual, é nesse contexto de muita treva na cidade de Éfeso, que Deus envia então os pregadores do Evangelho para invadirem a cidade de Éfeso com a luz de Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que trata o capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19 de Atos. Preste atenção na leitura. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O texto é longo, irmão, mas é muito importante. Então eu peço a sua concentração. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo.
O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo então entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. O caminho era o nome pelo qual o cristianismo era dirigido naquela época. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Verso 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que vinham da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Esta é a palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra nesta hora, e nós pedimos, como aqui está escrito, que esta palavra se propague aqui nesta hora, e que essa palavra nos fortaleça neste momento. Nós pedimos a unção do Teu Espírito sobre nós, a unção do Teu Espírito sobre os meus irmãos que vão ouvir a palavra, e a unção do Teu Espírito sobre mim que vou compartilhar essa palavra, Senhor. Que eu não fale nem a mais, nem a menos daquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Nós rogamos a ajuda, o auxílio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Éfeso e as marcas de um avivamento. Dentro dessa passagem aqui eu separei 5 marcas do que é um avivamento. 5 marcas do que acontece quando Deus, Ele toca uma cidade. Então perceba que o foco da mensagem aqui não vai ser muito o que acontece quando Deus toca você. Isso também está implícito aqui, obviamente, mas o nosso foco é o que acontece quando Deus toca uma cidade de 250.000 habitantes. Então nós vamos ver 5 pontos aqui, 5 marcas desses acontecimentos na cidade de Éfeso. E a primeira marca existe uma dedicação extravagante à palavra de Deus. Esta é a primeira marca aqui que nós vemos em Éfeso, uma dedicação extravagante à palavra de Deus. O que acontece? Paulo ele chega aqui em Éfeso e ele encontra alguns discípulos que já tinham sido instruídos no caminho do Senhor. E eles haviam sido instruídos por um outro homem chamado Apolo, que o próprio livro de Atos diz que ele era um cara muito
eloquente e falava muito bem de Jesus. Mas quando Paulo chega e se direciona a esses discípulos de Apolo, Paulo pergunta para ele: olha, vocês foram batizados com Espírito? E eles respondem: nós nem ouvimos falar que existe Espírito. O que isso significa? Por mais que Apolo tenha sido um bom mestre para aqueles discípulos, ainda faltava um aspecto muito fundamental para o cristianismo que Apolo não tinha apresentado, que era o Espírito Santo. Apolo havia falado de Jesus, mas não havia mencionado o Espírito. Eles dizem: olha, nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. E aí Paulo então começa a falar: olha, aquilo que Apolo ensinou para vocês, ele ensinou basicamente até ali o batismo de arrependimento de João Batista. E aí Paulo começa a instruir aqueles irmãos, e aqueles irmãos recebem o Espírito, eles são batizados com o Espírito, eles são cheios do Espírito Santo, eles falam novas línguas e eles começam a profetizar. E aí, a partir daquele momento, eles têm uma experiência mais completa do que é ser cristão. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, é uma experiência que todo cristão precisa passar por isso. E é muito interessante que logo no início dessa passagem, o Espírito Santo ele é evidenciado, porque é como se ele estivesse abrindo o caminho para tudo aquilo que vai acontecer em Éfeso. Então, nós vamos ver que muitas coisas acontecem nesse capítulo, mas o ponto de partida é o quê? 12 homens sendo cheios do Espírito Santo. Se talvez isso aqui não tivesse acontecido, muitas das coisas que aconteceram posteriormente também não teriam acontecido. O ponto de partida de Atos capítulo 19, e o ponto de partida daquilo que Deus faz em uma cidade é homens cheios do Espírito Santo. E esses 12 homens, juntamente com o apóstolo Paulo, revolucionaram a realidade inclusive cultural da cidade de Éfeso. Este é o ponto de partida, o Espírito Santo. Agora, perceba que quando Paulo vai ensinar os irmãos, Paulo não ensina necessariamente sobre o Espírito Santo. Veja o que diz no versículo 4. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. O ensino do apóstolo Paulo àqueles irmãos não foi necessariamente um ensino dedicado ao Espírito Santo. Foi um ensino dedicado à obra e à pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Lá em João, Jesus diz sobre o Espírito que ele não falaria de si mesmo. Esses homens receberam o Espírito Santo não simplesmente porque Paulo ensinou eles sobre o Espírito, mas porque Paulo falou para eles da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, o foco não precisa estar necessariamente no Espírito Santo, mas na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Spurgeon, ele tem uma frase sobre isso muito significativa. Ele disse o seguinte: olhei para Cristo e a pomba da paz do Espírito voou para o meu coração. Olhei para a pomba e ela voou para longe de mim. O Espírito Santo, irmãos, ele deseja nos encher, ele deseja nos batizar, ele deseja nos ungir, mas a Bíblia diz que ele não falará de si mesmo. O foco do ensino de Paulo estava na obra e na vida de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo que, após isso, Paulo ele vai ensinar na sinagoga. E era de praxe de Paulo fazer isso. Sempre que ele chegava em um lugar, o primeiro lugar que ele ia ensinar era uma sinagoga, porque tinha judeus ali, onde ele falaria a mesma língua. O texto diz que ele ensina 3 meses na sinagoga, e a partir do 3º mês, os outros mestres ali começam a rejeitar o ensino de Paulo, e ele então se afasta da sinagoga, se afasta desses judeus e encontra um outro lugar para ensinar. E aqui é chamado escola de Tirano. Essa escola de Tirano provavelmente
era um lugar dedicado a mestres que gostariam de ensinar, mas que não tinham um lugar necessariamente oficial para ensinar. A gente não sabe muito quem era esse tirano, mas ele não deveria ser uma pessoa muito agradável, né, para ter um nome desse, tirano. Mas provavelmente ele era o dono desse espaço e Paulo alugava esse espaço então para ensinar. E veja o que diz o versículo 9. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que vinham da província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. Quando nós vamos pesquisar a história disso aqui, Paulo, ele provavelmente ensinava das 11 da manhã às 4 da tarde, que era um período onde lá em Éfeso e em toda a região da Ásia, as pessoas paravam o trabalho. Gente, que maravilha, né? Parar o trabalho é tirar uma siesta bem longa, que das 11 às 4. Inclusive, é um hábito de alguns países europeus até o dia de hoje, tá? Não das 11 às 4, mas uns amigos estiveram na Itália recentemente, não é um testemunho pessoal, infelizmente, mas uns amigos estiveram na Itália recentemente, e eles falaram que em muitos lugares da 11 da manhã, mesmo sendo lugares turísticos, as pessoas fecham os estabelecimentos e voltam só 2 da tarde, eles vão descansar nesse horário. Mas tinha uma pessoa aqui que não ia descansar nesse horário, e esse alguém era o apóstolo Paulo. Ele justamente aproveitava o momento onde as pessoas não estariam no seu trabalho para ensinar, e ele fez isso durante 2 anos. Irmão, se você fizer uma conta aí bem rápida por cima, pensar em Paulo ensinando 6 dias na semana, essa quantidade de horas aqui durante 2 anos, você vai ter provavelmente, chutando muito baixo, 2.000 horas de estudo, de ensinamento durante 2 anos. Por que eu estou enfatizando isso? A característica de uma cidade que é tocada pela mão de Deus precisa ser uma cidade dedicada ao estudo da palavra de Deus. Precisa ser uma cidade onde existam pessoas dedicadas e devotadas ao ensino da palavra. Irmãos, 6 dias na semana, durante 2 anos, ensinando das 11 às 4 da tarde. E é muito interessante porque no próximo capítulo, no capítulo 20, Paulo diz assim para os irmãos em Éfeso: olha, eu lavo minhas mãos diante de vocês. O sangue de vocês não está nas minhas mãos, porque eu ensinei tudo que diz respeito ao plano de Deus para vocês. Paulo foi um homem dedicado a ensinar a palavra na cidade de Éfeso. E se nós queremos um mover de Deus entre nós, nós também precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Amém, irmãos? E qual foi o resultado disso? Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10, o final. Todos os judeus e gregos que vinham da província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. A palavra de Deus começou a se espalhar não apenas em Éfeso, mas em todas as outras províncias ao redor. Perceba, irmão, que o resultado disso não foi: e o ministério de Paulo ficou muito famoso e ele começou a cobrar para pregar nas igrejas da região. O resultado desse labor e desse ensino do apóstolo Paulo foi: a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus se espalhava, mais pessoas, tanto judeus quanto gregos, de toda a região da Ásia, conheciam o caminho, conheciam o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A próxima característica que nós vemos aqui: milagres extraordinários. A primeira é essa dedicação à palavra, a segunda é milagres extraordinários, no verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio do apóstolo Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Gente,
Não me pergunte muitos detalhes disso aqui, não. Eu não sei explicar o que de fato estava acontecendo aqui. Porque começa pelo fato de Lucas escrever milagres extraordinários. Já começa aí. Porque eu achava que todo milagre já era extraordinário. Lucas está dizendo que existem milagres normais, mas além disso, existe um tipo de manifestação do poder de Deus que torna esses milagres em milagres extraordinários. Aqui o texto diz que os lenços que Paulo usava eram levados até pessoas e pessoas eram curadas. Como isso acontecia? Não sei. Mas eu só sei que Deus, de alguma forma sobrenatural, agia e curava pessoas de forma extraordinária. Preste atenção, irmãos, é um milagre extraordinário. O que isso significa? Quando você vê pessoas vendendo os lenços semanalmente, ou colocando ali o copo para beber semanalmente, já não é mais um milagre extraordinário. Deus faz essas coisas? Sim. Deus usa essas coisas? Usa. Mas isso é uma coisa extraordinária que Ele vai usar para um propósito específico. Perceba o que acontece depois. No final do versículo 12, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíram diante dele. O contexto da passagem é Paulo pregando o evangelho. Paulo ensinando durante 2 anos de forma exaustiva. Nesse contexto, milagres extraordinários acontecem. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, e se você está nos visitando, os da casa já sabem isso, mas nós somos uma igreja continuista. Nós cremos que os dons do Espírito continuam em atuação até os dias de hoje. E nós cremos que Deus distribui dons às pessoas. Nós cremos que até hoje Deus faz milagres, mas irmão, o que nós temos visto, o que nós temos presenciado no nosso país hoje é muito diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque esses dons e esses milagres, eles são utilizados em um contexto. O contexto aqui é Paulo pregando o Evangelho. O contexto aqui é Paulo em missão. O contexto aqui é o Evangelho avançando. Irmão, sinais e milagres não são para você. Sinais e milagres são para o outro. As pessoas têm muita vontade de, eu preciso ter um dom, eu queria que Deus me usasse, eu queria fazer milagres, sinais extraordinários, mas a pergunta é, por que você queria isso? Você quer isso simplesmente para ser uma pessoa reconhecida pelos seus dons, sua unção, os milagres que você realiza? Ou você deseja isso porque você é uma pessoa que está em missão de pregar o Evangelho e pessoas precisam ser tocadas pelo Espírito Santo? Irmãos, eu creio muito que Deus quer nos empoderar. Eu creio muito que Deus quer derramar dons de cura sobre nós. Eu creio muito que Deus quer derramar unção sobre nós. Eu creio muito que milagres extraordinários podem acontecer na igreja hoje, mas há uma igreja que está em missão. Há uma igreja que está pregando o Evangelho. Não adianta nós clamarmos pelo poder de Deus se nós estamos sentados em nossas casas e não estamos pregando o Evangelho. Não adianta nós ficarmos clamando por cura, por milagres, por unção, se nós não estamos no caminho, se nós não estamos tocando vida de pessoas, se nós não estamos pregando o Evangelho com ousadia. Irmão, experiência pessoal, o lugar onde eu vi mais milagres extraordinários acontecendo foi no tempo onde eu morei em Moçambique. Fiquei 4 anos trabalhando como missionário lá. Foi o tempo onde eu mais experimentei cura divinas e milagres sobrenaturais. Por 2 coisas. Primeiro, eu estava ativamente pregando o Evangelho, casa por casa, rua por rua. Era minha principal função lá, era somente isso, evangelizar. Mas a segunda questão é, não tinha opção. Ou Deus curava, ou a pessoa morria. E eu não estou exagerando.
Era um lugar onde não tinha hospital, era um lugar onde não tinha saneamento básico, as pessoas precisavam da intervenção divina. Talvez uma das questões que nós não vemos tantos milagres hoje é porque no primeiro sinal de doença, o que você faz? Você corre para o hospital, você corre para uma medicação, e Deus usa isso para curar. Mas talvez hoje nós temos muitos outros subterfúgios e não ansiamos, não apelamos para o poder sobrenatural do Senhor. Agora, irmão, o que eu estou dizendo para você é, vai lá no interior, vai lá para o Nordeste, vai lá para as favelas de Piracicaba, onde não tem esse contexto, começa a pregar e começa a orar, para você ver de fato milagres acontecendo. Mas por quê? Porque você está em missão, porque você está pregando o Evangelho. O poder de Deus não é para nossa autossatisfação, irmãos. O poder de Deus não é para nós mesmos, para nós nos engrandecermos. O poder de Deus, ele é derramado em nós para que, por meio disso, outras pessoas sejam curadas, outras pessoas sejam tocadas. Amém, irmãos? Próximo ponto, próxima característica, próxima marca desse avivamento aqui em Éfeso, batalha espiritual. Versículo 13. Alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Alguns judeus começaram a ver a eficácia do ministério de Paulo e pensaram assim: vamos ouvir o que Paulo está falando, para nós falarmos a mesma coisa e termos então o mesmo efeito do ministério de Paulo. E eles começam então tentar expulsar demônios, e eles dizem: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Irmãos, e a resposta aqui dos demônios é uma resposta surpreendente. Esse trecho aqui eu digo o seguinte: os exorcistas foram tentar expulsar o demônio e o demônio expulsou os exorcistas. A resposta aqui dos demônios é: calma aí, pera. Gente, tem até uma dose de humor aqui nesse relato. A resposta dos demônios é: peraí, vocês estão falando o quê? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega? Certo. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Irmãos, isso aqui é uma triste realidade dos nossos dias, porque quando Deus começa a agir, você pode ter certeza que as trevas também vão se levantar. Quando Deus começa a agir, também vai ter batalha espiritual. Nós não podemos ignorar a realidade de que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. É uma realidade. Existe, gente. Demônios existem. O diabo é real. E olha só, eles conhecem Jesus. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem quem é Paulo, eles temem Jesus, eles temem Paulo. Agora a minha pergunta é: eles temem você? Porque é isso que eles falaram para aqueles homens que estavam falando em nome de Jesus, mas não tinham a autoridade de Jesus. Eles estavam falando em nome de Paulo, mas eles não tinham a autoridade que Paulo tinha. Irmão, em nome de Jesus não é uma palavra mágica. Em nome de Jesus só vai funcionar se você for uma pessoa que está debaixo da autoridade de Jesus. Em nome de Jesus significa ter conexão com Jesus. Em nome de Jesus significa ser um com Jesus. Quantos de nós estamos vivendo nossa vida em nome de Jesus, mas os efeitos do nome de Jesus não são visíveis na nossa vida? Nós somos como os filhos de Seva muitas vezes. Olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também conheço, mas você que está falando em nome de Jesus, quem é você? Teve um grande herói da fé que ele disse que o desejo da vida dele era ser conhecido no céu e temido no inferno. Meu irmão, a realidade da batalha espiritual existe, e a minha pergunta sincera para você é: os demônios
temem quando ouvem o seu nome. E isso não tem a ver com você, a pergunta no final das contas é: você tem carregado a autoridade do nome de Jesus na sua vida? Pai, você que é pai de família, você carrega a autoridade de Jesus na sua casa. Você tem ensinado para os seus filhos o que é ser um homem, que realmente é um homem temente a Deus e que está debaixo do nome de Jesus. Lá no seu trabalho, as suas palavras têm peso para as pessoas que estão ao seu redor, porque você carrega a autoridade do nome de Jesus com você. Irmãos, nós não podemos ser cristãos nominais simplesmente. Ser cristão é estar em Cristo. Ser cristão é carregar a autoridade do nome de Jesus. E a realidade que nós vemos no mundo hoje é: o mundo precisa de pessoas com a autoridade de Jesus Cristo. Não basta usarmos o nome de Jesus, nós precisamos da autoridade desse nome. E isso só vai acontecer se nós estivermos em conexão com esse Jesus, meu irmão. A exortação desse trecho das Escrituras é: não sejamos como os filhos de Seva. Que o seu nome seja de fato conhecido nas regiões celestiais. Não interessa se você não vai ser conhecido nessa terra, meu irmão. Você não precisa ser famoso nessa terra. Você precisa ser famoso nas regiões celestiais. Esses dias eu vi aqueles memes de internet. E eu vi um meme que era mais ou menos assim: aquelas senhorinhas da assembleia reunidas em oração e Satanás falando: com essas aí eu não mexo. Irmão, assim, qual que é o testemunho dos demônios sobre a sua vida? Talvez você nunca se perguntou isso, né? Mas talvez eles nem ligam para a sua vida porque você não faz nenhuma diferença para o reino das trevas. Nós precisamos de uma visitação do Senhor. Nós precisamos receber a autoridade do nome de Jesus. E o que acontece no final desse episódio é que os demônios, eles humilham aqueles homens. Mas essa é uma realidade. Existe batalha espiritual quando o Senhor se manifesta entre nós. Verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, gente, o diabo ajudou na evangelização. Talvez ele nem sabia que isso ia acontecer, mas após esse episódio, o que aconteceu? Um temor passou a tomar conta de muitas pessoas que estavam ali na região. Isso significa que o mundo espiritual é real e gera temor nas pessoas, mas a consequência disso é: o nome de Jesus é engrandecido, irmãos. Eu estou falando tudo isso não é para o nosso nome ser engrandecido, é para que o nome de Jesus seja engrandecido, é para que o nome de Jesus seja conhecido. E aqui nós temos a quarta marca do que estava acontecendo em Éfeso: conversão genuína. Versículo 18: muitos dos que criam vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Irmãos, olha o que estava acontecendo em Éfeso. Você lembra de todo o contexto que eu dei sobre a cidade? Aquelas pessoas foram cheias do temor do Senhor. O nome do Senhor começou a ser engrandecido. As pessoas vinham publicamente confessar as suas obras más. Irmão, para alguém chegar publicamente e abrir todas as áreas da sua vida, confessar seus pecados, confessar as suas obras más, é porque Deus estava agindo ali naquele lugar. E não somente isso,
diz que as pessoas começam a trazer os seus livros de ocultismo e elas começam a queimar esses livros. Talvez quando a gente olha para essa cena, lê esse texto, a gente não entende o peso do que isso aqui significa. Irmãos, hoje, se você chegar na casa de qualquer pessoa, você vai encontrar livros ali na casa daquela pessoa. É normal para nós termos livros nas nossas casas hoje. Hoje, inclusive, existem livros que são muito baratos. 20, 30 reais você compra um livro. Hoje, qualquer pessoa de qualquer classe social, ela pode ter um livro na casa dela. Não era assim naquela época. Ter livros naquela época, irmãos, não era para qualquer pessoa. Livro naquela época não era algo barato. Não era algo simplesmente que você encontrava na casa de qualquer pessoa. Livros naquela época eram bens muito preciosos, especialmente esses livros aqui que eram livros mágicos. Então você imagina que para a pessoa queimar livros mágicos é porque ela realmente teve uma experiência, um encontro com Jesus. Porque existia toda uma superstição que se ela fizesse aquilo, coisas ruins iriam acontecer com ela. Agora, o que essas pessoas estavam fazendo? Eu não me importo. Eu não me importo quanto custou esse livro. Eu não me importo se algo ruim vai me acontecer. Eu encontrei um bem mais precioso do que isso aqui. E elas renunciavam àquilo. Irmãos, Lucas coloca aqui até o valor dos livros que foram queimados: 50.000 dracmas. Sabe o que significa 50.000 dracmas? Uma dracma era o equivalente a um dia de trabalho. Você trabalhava um dia, você ganhava uma dracma. Ou seja, Lucas está dizendo que o valor dos livros queimados equivalia a 50.000 dias trabalhados. Se você fizer aí os cálculos hoje, o preço de uma diarista, uma moça que ajuda na limpeza de casa, vamos ser assim, simples, 100 reais. Calcula 100 vezes 50.000. 5 milhões de reais em livros queimados aqui em Éfeso. Não é uma coisa pequena que está acontecendo aqui, meu irmão. As pessoas estão renunciando os seus bens mais preciosos. Isso é uma realidade. Até os dias de hoje, o Evangelho vai exigir renúncias, muitas vezes renúncias caras da nossa vida. Não tem como nós falarmos, irmãos, que fomos encontrados por Jesus, mas não abandonamos algumas coisas. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de frutos. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de santidade, de consagração. Nós entramos em um lugar que nós temos muito medo de legalismo, daquelas imposições, daquelas regras rígidas que algumas igrejas têm sobre como tem que ser a vida do crente. E esse legalismo, essas imposições, elas são ruins. Mas nós não podemos ir para um outro lado de achar que na vida cristã não existe consagração, de achar que na vida cristã não existe renúncia, que não existe a busca pela santidade. Irmãos, quando o Evangelho nos alcança, nós dizemos sim para o Evangelho e nós dizemos não para muitas outras coisas. Não dá para você dizer sim para o Evangelho e continuar dizendo sim para todas as outras coisas que o mundo te oferece. O verdadeiro encontro com Jesus vai exigir de você renúncia. E não uma renúncia que, nossa, que difícil é fazer isso, mas uma renúncia alegre, porque você está vendo algo que é infinitamente superior àquilo que você está deixando para trás, meu irmão. Jesus vale a pena. Jesus é infinitamente superior a qualquer coisa que você pode perder neste mundo. Essas 50.000 dracmas não foram nada comparadas àquilo que elas ganharam. Jesus Cristo, irmão.
Nós precisamos de uma visão da beleza do Evangelho, da beleza da obra de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário para a nossa salvação. Vale a pena vender tudo para conseguir Jesus. Vale a pena perder tudo se em troca disso eu tiver Jesus. Meu irmão, não existe nada nesse mundo que se compare ao valor de Jesus. E se ainda está muito dolorido para você abrir mão das coisas deste mundo, você precisa ver a beleza deste homem. Você precisa ver a beleza do Evangelho, a beleza da cruz, porque quando você olha, a única postura que você poderia ter é se prostrar diante da cruz de Cristo e falar: olha, tome tudo de mim, mas dá-me Jesus. Eu abro mão de todas as coisas por Jesus Cristo. Este é o efeito do Evangelho na nossa vida, meu irmão. Esses homens estavam queimando dinheiro. Esses homens estavam queimando os seus bens, a sua segurança, o seu status financeiro, o seu status social, a importância que eles tinham na sociedade. Tudo isso para eles se tornou lixo, porque eles conheceram Jesus. Eu não me importo com minha reputação, eu não me importo com meu status na sociedade, se eu vou ter muito dinheiro, se eu não vou, se eu vou ter o carro do ano, se eu não vou, se eu vou ter uma aposentadoria, eu não vou, se eu vou casar, eu não vou. A única coisa que eu quero é Jesus, meu irmão. Quando Deus está em uma cidade, nós vemos conversão genuína, transformação verdadeira. Os ídolos são lançados abaixo. Um ídolo, meu irmão, nós não temos Artemis aqui, nós não temos um templo de Artemis, nós não estamos comprando souvenir de Artemis, mas Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa hoje que você esteja depositando mais confiança do que a obra de Jesus é um ídolo do seu coração. Qualquer coisa hoje que você não consiga abrir mão por Jesus Cristo é um ídolo do seu coração. Qualquer coisa que você esteja recebendo identidade daquilo é um ídolo no seu coração. Qualquer coisa que você esteja depositando a sua esperança, o sentido da sua vida, aquilo é um ídolo para o seu coração. Coisas boas podem se tornar ídolos em nosso coração, irmãos. Nossa família pode se tornar um ídolo. Nosso trabalho pode se tornar um ídolo. Nossa segurança pode se tornar um ídolo. Seu marido, sua esposa pode se tornar um ídolo para você. Aquilo que você acha que as pessoas pensam sobre você pode se tornar um ídolo para você. O convite do Evangelho é nós nos aproximarmos dessa fogueira santa e queimarmos os nossos ídolos nela, porque nós vimos alguém que tem um valor infinitamente superior a isso. E a quinta marca é oposição, meu irmão. O toque do Senhor em uma cidade vai afetar aquela cidade, vai afetar a cultura daquela cidade. Nós não vamos ler todo o restante, mas do versículo 23 até o versículo 41, mostra que uma confusão muito grande começa a acontecer na cidade. Você lembra que o templo de Artemis era também um centro comercial. O emprego de muita gente dependia de vender os souvenirs ali de Artemis. Agora, se você começa a pregar o Evangelho, as pessoas começam a converter e abandonam o templo, abandonam os ídolos, o comércio local começa a ir lá para baixo. E um homem aqui chamado Demétrio, ele percebe isso e ele começa uma conspiração contra o apóstolo Paulo. Ele reúne os artesãos das cidades, ele reúne as pessoas da cidade, eles dizem: olha, Paulo vai acabar com o nosso negócio. Paulo vai acabar com a nossa vida, as pessoas estão abandonando o templo.
Ele reúne pessoas em um teatro da cidade. Esse teatro cabia aproximadamente 25 mil pessoas, e eles começam a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. E começa um tumulto, eles começam a perseguir os discípulos, querem expulsar os discípulos da cidade. Mas entenda, irmãos, quando Deus aparece em uma cidade, a cultura daquela cidade é transformada. Os negócios daquela cidade são transformados. O avivamento em Gales, meu irmão, a história diz que os bares fecharam em Gales. Por quê? Porque as pessoas converteram e não iam mais nos bares. O estádio de futebol, a grama cresceu, porque as pessoas não queriam mais saber de futebol, as pessoas só queriam adorar ao Senhor. Os policiais da cidade ficaram sem empregos, porque o índice de criminalidade caiu. Meu irmão, você consegue visualizar, você consegue vislumbrar, existe um desejo no seu coração de ver isso acontecendo na nossa cidade, de ver isso acontecendo na sua cidade. Deus tocando, não apenas você individualmente, mas Deus tocando uma cidade, a ponto da cultura daquela cidade ser transformada. E é claro que vai existir oposição. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: olha, eu lutei contra feras em Éfeso. Ele começou a ser perseguido, por quê? Porque as trevas começaram a ser incomodadas. Ele começou a ser perseguido porque os ídolos daquela cidade começaram a ser destruídos. No capítulo 21, capítulo depois, Paulo diz o seguinte, quando ele está se despedindo dos irmãos, ele diz: tenham cuidado, porque lobos vão surgir no meio do rebanho. Paulo diz para os irmãos em Éfeso: do meio de vocês vão surgir lobos para devorar o rebanho. Irmão, não adianta nós acharmos que quando tivermos avivamento, que quando Deus estiver tocando a cidade, vai ser mil maravilhas. Vai ter oposição. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual, meu irmão. Isso não é uma historinha simplesmente. É por isso que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz: olha, revesti-vos das armaduras espirituais. Nós estamos em guerra, uma guerra pelo avanço do Evangelho, meu irmão, e nós devemos estar engajados nisso. Nós devemos estar engajados nisso. Agora, quando nós olhamos para a igreja em Éfeso, e nós vamos para o fim da igreja em Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, algo muito interessante Jesus fala para a igreja em Éfeso. Ele fala: ó, vocês estão lutando contra falsas doutrinas, mas tem uma coisa que eu quero repreender vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Essa igreja que experimentou este avivamento aqui no capítulo 19, que recebeu uma epístola de Paulo, no final da vida deles estão ouvindo de Jesus: se arrependam e volte para onde vocês caíram. Vocês deixaram o primeiro amor. E eu creio que aqui o primeiro amor está muito relacionado ao amor por Deus e ao amor pelo próximo, mas eu também creio que voltar ao primeiro amor, esse chamado ao arrependimento, a igreja em Éfeso, também estava muito ligado a voltar para Atos 19. O que Jesus está falando para a igreja em Éfeso é: voltem para a realidade que vocês viveram em Atos capítulo 19. Anseiem por aquela manifestação de Deus novamente. E o meu apelo, a minha chamada para você nessa manhã, meu irmão, é: isso aqui é algo que também está destinado para nós. Isso aqui não são apenas histórias bíblicas para nos ensinarmos uma verdade espiritual. Essas histórias estão aqui porque elas estão dizendo para nós: vocês podem viver esta realidade. Essas histórias estão aqui porque elas estão dizendo para nós: Piracicaba pode ser afetada pelo Evangelho, da mesma forma que Éfeso foi afetado.
O que o Senhor precisa é só de 12 homens cheios do Espírito Santo, meu irmão. Homens dedicados e voltados à palavra. O Evangelho, ele não deve ser restrito apenas à sua transformação interior. O chamado do Evangelho também é um chamado à transformação de cidades, à transformação de lugares. Irmãos, nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos ter este desejo por avivamento. Nós estamos também numa região estratégica, irmãos. Piracicaba é uma grande cidade. Tem pessoas de todos os lugares aqui em Piracicaba. Nós temos uma universidade aqui que vem pessoas de todos os lugares do Brasil para cá. Será que você está aqui em vão? Será que Deus te colocou nesta cidade em vão? Será que não tem um propósito maior pelo qual Deus chamou você para cá? Será que Deus não quer tocar a nossa cidade para que depois Ele expanda e toque outras cidades ao nosso redor? Isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com a palavra de Deus se espalhando. O nome de Jesus se tornando famoso em nosso meio, meu irmão. Esse pode ser o nosso destino, ver a fama de Jesus se espalhando nas ruas dessa cidade, ver o nome de Jesus sendo conhecido e a palavra dele se espalhando por todos os lugares. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.